Vamos aos estudos sobre funções orgânicas oxigenadas, né? São aquelas funções orgânicas estudadas dentro da química orgânica que apresentam em seus grupos funcionais a presença do oxigênio, além do carbono e do hidrogênio. A gente teria basicamente essa estrutura genérica aqui. A gente teria um carbono ligado aqui a um oxigênio. Eu poderia ter um hidrogênio ligado a esse oxigênio aqui. E aqui a gente teria alguns radicais orgânicos, né, que serve como exemplo. No lugar desse radical orgânico, eu poderia também ter um oxigênio, né? O fato é que a gente vai ter ligado a esse carbono aqui um ou mais de um oxigênio para caracterizar aí como grupo funcional dentro das funções orgânicas oxigenadas. A primeira função que a gente costuma estudar são os alcoóis, né? Então, os alcoóis são substâncias comuns, né? A título de exemplo, nós temos o álcool etílico, o etanol, que é utilizado aí como combustível ou produtos de limpeza, de higiene pessoal ou limpeza geral, né? Isso aqui é uma fórmula em 3 dimensões, né? Modelo em 3 dimensões, que representa justamente esse álcool etílico, o etanol, né? E aqui a gente tem algumas ilustrações para exemplificar, né? Que esse etanol ele pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar, de alguns cereais como milho, ou mesmo da celulose, né? Da madeira, pelo processo de fermentação alcoólica biológica realizado por micro-organismos, né? A principal característica desses compostos aqui é a presença da hidroxila. A hidroxila é esse oxigênio ligado a esse hidrogênio. Então, a gente teria esse termozinho aqui. Da hidroxila. Que nada mais é do que esse oxigênio ligado a esse hidrogênio. Além dessa característica desse grupo funcional hidroxila, né, o OH, essa hidroxila deve estar ligada a um carbono saturado, que no caso vem a ser esse aqui desse vértice, né? Ou seja, é um carbono que possui uma ligação simples. Essas são as características primordiais para a gente ter aí um álcool. Aí esse radical, esse OH, ligado a esse radical orgânico, deixa eu mudar a cor da caneta para ficar melhor de visualizar. Esse OH ligado a esse radical tem que ser uma cadeia carbônica onde o carbono de ligação seja saturado. Ela pode ser, então, acíclica ou cíclica, ou seja, aberta ou fechada, normal ou ramificada. Tá bom? Só não pode ser aromática. Vamos continuar aqui. Existe uma classificação para os alcoóis, né? Que é quanto à posição, onde eu tenho o meu grupo funcional. Então, quanto a essa posição do grupo funcional, a gente tem os carbonos primários, secundários, terciários. A exemplo aqui. Então, esse aqui é um exemplo de álcool primário, né? O metanol, onde meu grupo OH está ligado a um carbono primário. Aqui é um exemplo de álcool secundário, né? Onde meu grupo OH está ligado a um carbono, no caso aqui, esse carbono é terciário. Ó. Ou melhor dizendo, secundário, né? Está ligado a outros 2 carbonos. É um carbono secundário e não primário, viu? Então, nessa linha de raciocínio, o carbono ou álcool terciário, o grupo OH está ligado a um carbono terciário, né? Que esse é o caso, nós não temos aqui carbonos quaternários para os alcoóis, né? Se o carbono fizer 4 ligações, se for quaternário, então ele não tem ligação para fazer com o grupo H. Então temos até o álcool terciário, essa é a classificação aí.
Quanto à quantidade de grupos funcionais, nós temos os monoalcoóis, dialcoóis, e a partir de 3 grupos funcionais a gente chama de polialcoóis. Aqui está específico trialcoól, porque são 3 hidroxilas ligadas, né? São esses exemplos aqui, né? Nós temos o exemplo de um monoalcoól, um único grupo, né? Aqui um dialcoól, na mesma cadeia. No caso, essa cadeia tem uma estrutura aberta, nós temos 2 grupos hidroxilas de álcool. Nessa estrutura também aberta, nós temos 3 grupos hidroxilas, então é um trialcoól ou um polialcoól. Você pode utilizar essa denominação também. Aqui são algumas propriedades, né? Propriedades específicas dessa função orgânica oxigenada, onde os nossos alcoóis terão um caráter ácido, um cheiro característico, né, dos alcoóis. A título, nós podemos exemplificar o etanol, né, que tem um cheiro característico, densidade mais baixa do que da água, obviamente incolor, é inflamável, já que são utilizados aí como combustíveis, é líquido quando tem até 11 carbonos, então quando temos cadeias muito grandes, com muitos carbonos, eles se apresentam em estado sólido, né? Quando nós temos a partir aqui de 12 carbonos. Suas moléculas são polares, portanto são solúveis em água, né? Formam ligação aí com a água. Molécula polar, liga-se à molécula polar. O ponto de ebulição é alto, especialmente para os casos onde ele é sólido, né? E os alcoóis, de modo geral, são tóxicos, né? A exemplo, nós temos o etanol, que é utilizado também em bebidas alcoólicas, que é tóxico, e mais tóxico que ele, o metanol, que também é um composto dessa função. A nomenclatura geral dos alcoóis é esse, você vai ter um prefixo, onde no prefixo, deixa eu me ajeitar aqui, no prefixo eu vou ter o número de carbonos, no infixo ou intermediário, né, o infixo ou intermediário, eu vou ter o tipo de ligação aqui, podendo ser ligação saturada AN, ligação insaturada em, a cadeia também pode ser insaturada, nada impede. Ou mesmo a cadeia pode apresentar 3 ligações, recebendo essa nomenclatura aí. Pode aparecer 2 duplas de en e assim sucessivamente. Lembrando que só quem não pode ser insaturado é o carbono que está ligado diretamente ao grupo OH. Ele tem que ser um carbono saturado, mas eu poderia ter uma insaturação aqui na cadeia, poderia ter outra aqui, enfim, respeitando as regras de nomenclatura aí, de classificação de cadeias carbônicas. O detalhe é que na nomenclatura o sufixo, que é a terminação do nome, é ol. Tá bom? Então, para todos os alcoóis, você vai ter alguma coisa terminada em ol. Por exemplo, etanol, metanol. Então, todos os alcoóis em seu nome temos a terminação ol. Esse et é com relação à quantidade de carbonos, esse an é com relação ao tipo de ligação, tá bom? Então, nós temos aí 3 partes compondo o nome dos alcoóis. Nós temos alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Nós temos um exemplo aqui, como é que eu devo dar nomenclatura. Primeiro eu devo conferir se é um álcool. Então, se eu tenho o grupo H ligado a um carbono saturado, então é álcool. Vamos à nomenclatura. A nomenclatura é simples, você vai contar os carbonos, 1, 2, então o nome para 2 carbonos é et, tá bom? O tipo de ligação aqui é saturado, então esse é o nome para ligação saturada, etan. Como trata-se de um álcool, etanol, tá bom? Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então a cadeia terá o nome de X, né? As ligações são simples, então é AN, é isso. E detalhe, nós apresentamos mais de um grupo hidroxila, então devemos optar pela regra da menor soma. Então devemos numerar a cadeia nos 2 sentidos e decidir pela menor soma. Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, no sentido da esquerda para a direita, o somatório aqui será 3 mais 6 soma 9. Vamos fazer a numeração no sentido contrário. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono, no sentido contrário, direita para a esquerda, nós vamos ter o somatório 1. Né? O carbono 1 eu vou ter um grupo. Aí pula 2, 3, 4, 1 mais 4, 5. Então, a menor soma é nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então, o somatório correto aí é 1. Você separa com o hífen. Fica dessa forma aqui. Hífen 1. Aí vírgula, separa as posições com vírgula. 1,4. Expressa a quantidade de grupos hidroxilas de... Esse nomezinho de é para essa quantidade. E a terminação ol. Então, hexano 1,4 diol. Ok?